Durante seu ministério na terra, Jesus realizou muitos milagres. Ele tocou a vida de milhares de pessoas. Em muitos momentos, nós vemos Jesus orando ao Pai para buscar força, para buscar sabedoria, para buscar conexão com a vontade de Deus. Isso é um exemplo para nós, né? Mas você sabia que até Jesus teve uma oração não atendida ou não respondida como ele queria? E é sobre isso que nós vamos falar no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Estamos começando o nosso programa Adoração e você já percebeu que hoje nós vamos falar sobre oração. E é por isso que eu quero oferecer a você a revista Deus Me Ouve. É uma das revistas aqui da nossa escola bíblica e essa aqui, obviamente, fala sobre oração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esta oração não respondida de Deus, né? A oração de Jesus feita ao seu Pai, mas que não foi respondida. E aqui vai falar um pouquinho sobre isso também no capítulo que fala sobre oração e dependência de Deus. O segredo para uma vida de oração, para uma vida de sucesso, é ter uma vida de oração. Se você quer dar este passo na sua vida, se você quer colocar a oração em primeiro lugar para que ela faça a diferença na sua vida, eu convido você a entrar em contato com a gente. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o código é 12 e o número é 982444449. Manda uma mensagem para a gente e os nossos atendentes vão auxiliar você neste pedido, tá? Você pode também entrar diretamente no site novotempo.com/escola bíblica, escolhe lá a revista Deus Me Ouve, diga que você viu essa revista aqui no programa Adoração e ela vai chegar na sua casa sem custo algum, ok? Revista Deus Me Ouve, um oferecimento aqui da nossa escola bíblica. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Já tivemos outros momentos aqui, né, para falar sobre oração. E eu quero começar, antes da gente abrir a palavra de Deus, fazendo algumas perguntas para você, ok? Você já sentiu que Deus não ouve a sua oração? Qual seria a garantia que Deus realmente ouve quando a gente fala com Ele? Será que Ele sempre nos responde? Como que a gente obtém as respostas, né, para as nossas orações? É justamente isso que a gente vai falar agora. Eu convido você para se juntar a mim no estudo da Bíblia e também na nossa oração. Oremos. Senhor, nós vamos abrir a sua palavra agora e nós pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, acalme nosso coração, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer comunicar conosco neste dia, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Enquanto você vai procurando aí, porque é sempre importante, né? E nós falamos muito disso aqui no Novo Tempo, que quando você ouve uma pregação, ouve um estudo da Bíblia aqui, é importante que você acompanhe na sua Bíblia também, né? Não acredite só no que você está ouvindo aqui. Abra a sua Bíblia então aí em Marcos, nós vamos ler o capítulo 13. Mas neste ponto aqui, Jesus já tinha sido traído. Ele já tinha tomado a ceia, ele já estava ciente que ele seria negado por Pedro. E os eventos são revelados para Jesus bem próximo aí do evento máximo, digamos assim, que era a sua morte, né? Após Pedro dizer que jamais negaria Jesus, né? Capaz, Jesus, nunca vou te negar, mestre. Eles vão agora para um local chamado Getsemane. Eu convido que você abra a sua Bíblia. Na verdade, é Marcos 14, Marcos no capítulo 14. E a gente vai ver o que acontece, então, nesse momento, né? Depois da traição, os eventos são revelados. Jesus já tinha conversado com Pedro, ele falou, jamais vou te trair, prefiro morrer, né, do que te trair. Agora eles vão para um local reservado. Leia comigo, então, Marcos capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 32. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João,
começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disseram: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus sentia o peso do que aconteceria com ele. E a tristeza era tão grande que era como se ele já sentisse a morte chegando, né? E veja, Jesus ele deixa a maior parte dos seus discípulos em um local do jardim e ele sobe com 3 dos mais chegados, digamos assim, né? Mas só isso por si já era estranho. Jesus deixa, imagine a cena, né? Jesus está com seus discípulos, ele vai sentindo aquela angústia chegando, eles chegam no jardim e não é a primeira vez que eles estão ali, né? Jesus já tinha o hábito de frequentar esses locais e ele deixa os seus discípulos no local e sobe só com 3. Sobe não, né? Ele vai a um local mais separado ali com 3. Só isso aí já era estranho. E veja, ele está em um momento de pavor e em um momento de angústia. Veja bem, Jesus cumpriu a sua missão. Sim ou não? Ele cumpriu a sua missão. Mas isso não quer dizer que esta missão não tenha dado medo, não tenha dado pavor e não tenha gerado angústia. Isso faz parte. Sentir isso faz parte. Uma vez eu estava passando por uma situação complexa na minha vida e eu falei com um amigo: rapaz, eu estou com medo. Não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu estou com medo. E essa pessoa disse para mim assim: medo? Você? Cristão? Essa pessoa também é cristã, né? Somos da mesma fé. Mas por que você está com medo? Você não pode ter medo. Medo e cristão não andam juntos. Medo e cristianismo não andam juntos. Veja, como seres humanos, sentir medo, sentir angústia, pavor faz parte da vida. O que nós não podemos fazer é deixar que isso nos controle, que isso tome o nosso coração e impeça a gente de ver a ação de Cristo, e impeça a gente de ver o agir, o mover do Senhor na nossa vida. Pastor, mas se não estiver acontecendo nada, e se eu estiver no escuro, só com medo? Ok, não deixe que isso te paralise. Assim como Jesus no barco, né, com os discípulos, quando ele repreende os discípulos, não é porque eles estavam com medo, porque o medo faz parte. Mas a repreensão é direcionada ao fato de eles não terem fé. O medo, a situação, a angústia do momento não pode deixar que a gente fique num beco sem saída ao ponto de não termos mais fé, não termos confiança que Jesus vai agir. Jesus, nesse momento aqui, nos versos que nós lemos, ele abre o seu coração para os discípulos. Olha, minha alma está angustiada. E ele faz um pedido. Está aí na sua Bíblia, não está? Qual que é o pedido que Jesus faz? Olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, ficai aqui e vigiai. Jesus chama os seus discípulos para que nesse momento de angústia que ele estava vivendo no seu ministério, que eles pudessem vigiar e orar com eles. E guarda essa informação aí, que você sabe o que acontece, né? Mas guarda essa informação que a gente vai falar dela mais tarde também. Mas aqui em Marcos 14, no verso 35 aqui deste capítulo que a gente está lendo, a gente lê o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Veja, Jesus estava em meio à angústia, em meio ao pavor, e o que ele faz? Ele faz 2 coisas. Primeira, ele chama os seus amigos para orar com ele. Segunda, ele passa um tempo agora em oração. O que você faz nos momentos de desafio? Sabe, é muito fácil a gente deixar a oração como último recurso. Infelizmente, isso é o que a gente faz muitas vezes. Quando nada mais dá certo, quando você já tentou de tudo para consertar o rumo aí da sua vida, quando você faz de tudo, aí você recorre à oração. Deus, eu não tenho mais o que fazer, faz alguma coisa. E aí? Será que eu estou falando para alguém que tem deixado a oração como último recurso? Jesus sentiu pavor, Jesus sentiu angústia e ele foi para a oração. A oração fazia parte da vida e do ministério de Jesus. Ele, o Messias, o grande, né?
o esperado, o desejado de todas as nações, aquele que tiraria o pecado do mundo, tinha uma vida de oração. E eu quero falar com vocês agora algumas razões pelas quais Jesus orava em seu ministério, alguns momentos nos quais ele orou. Jesus orava em favor dos outros, sabia? Lá em João 17, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus intercedia em favor dos seus amigos, Jesus intercedia em favor dos seus. E Jesus, ele intercedia, não só dava valor à oração, como ele nos ensinou a orar também. Em Mateus 6, a gente encontra ali a oração do Pai Nosso. Jesus dava importância para a oração e ele ensina os seus discípulos a terem essa arma, essa chave, essa arma poderosa nas mãos, assim como ele tinha. E é por isso que ele ensina os seus discípulos a orarem. Em meio aos desafios, Jesus orava. Mateus 14, ele tem ali o momento da multiplicação dos peixes. O que ele faz antes? Ele ora. E a Bíblia, os evangelhos nos relatam que Jesus passou noites em oração. Tem noção do que é isso? A gente vê nos filmes, né, Jesus indo de um lugar para o outro, curando, sendo aclamado, sendo bem recebido, fazendo milagres, mas intercalando todos esses momentos do seu ministério, Jesus passava tempo em oração. E até mesmo antes da escolha dos discípulos, antes da escolha dos 12 apóstolos, né? Ele passou um tempo em oração para tomar essa decisão. A oração fazia parte do ministério de Jesus. E outro detalhe, enquanto a fama de Jesus aumentava, enquanto ele era aclamado nas cidades, bem recebido pelas pessoas, enquanto tudo isso acontecia, Jesus ia para onde? Para o deserto para orar. É isso que a gente encontra lá em Lucas 5,16, a fama estava aumentando, puxava Jesus de um lado para o outro, terminou uma pregação. Legal, deixa eu ir ali que eu preciso passar um tempo em oração com meu pai. A oração fazia parte do ministério de Jesus. Depois de muito trabalho, depois de muitos milagres, depois de atender tantas pessoas, Jesus se retirava para orar. E lá em Marcos 1, a gente vê que dessa vez, Jesus não usou a noite, ele não emendou a noite em oração, mas ele se despertou e saiu antes de o dia iniciar para passar tempo de oração, para passar tempo em oração. E aí? O que você faz depois de um dia cheio de trabalho? Nossa tendência é chegar em casa e falar: olha, não quero ver mais nada, só quero descansar. Não quero nem ver televisão, não quero nada, eu só quero deitar e descansar, porque eu não estou aguentando mais. O que você faz depois de um dia cheio de trabalho? Deveríamos colocar a oração, deveríamos ter a oração mais presente na nossa vida. Mais presente, porque quando a gente ora, a gente sente a paz de Deus, a gente sente algo diferente, porque Ele faz a diferença na nossa vida quando a gente convida Ele para estar com a gente. O segredo do êxito em nossa vida com Deus e com o próximo também, nas nossas relações, é passar tempo em oração. Tem desafios? Ore. Está com raiva? Ore. Está feliz? Ore para pedir, para agradecer. O convite que nós aqui fazemos para você neste dia é para que você inclua a oração como uma parte indispensável da sua vida, como a respiração da sua alma. Não posso fazer nada sem orar. Vamos tomar uma decisão? Vamos, mas vamos deixar essa decisão para amanhã, para que eu possa ter um tempo em oração, para que eu possa consultar o meu Deus para saber o que Ele pensa. E você pode pensar: nossa, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que eu vou ouvir Ele falando ao meu coração? Eu vou orar e vou ficar no vácuo, vou ficar no escuro? Veja, quando nós oramos, quando nós temos a oração como uma parte viva do nosso dia, não como onde dá eu encaixo, né? Nós começamos a colocar a nossa vontade em sintonia com a vontade de Deus. Se você não experimentou isso, talvez seja porque você ainda não colocou a sua vida diante de Deus em oração, no sentido de fazer isso constantemente. Até no fim da vida de Jesus ele orou, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor,
Em suas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus vivia uma vida de oração. Já ficou claro isso aqui, né? Eu quero ler com você um outro texto que fala também sobre oração, porque ele pode nos ajudar a entender um pouquinho mais. Para que a gente ora? Por que a gente precisa orar, pastor? Deus já não sabe tudo? Abra sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 4. Aqui a gente vai ler no verso 6, o que Paulo fala sobre oração, né? Já abriu aí para você acompanhar com a gente? Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Outras traduções falam, não andeis inquietos, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graça. Veja, nós oramos para nos relacionarmos com Deus. Deus não diz que a gente deve estar inquieto, preocupado, ansioso. Esse não é o caminho. Tá, então o que eu vou fazer então, se eu não posso, se eu não devo, né, ficar ansioso, preocupado com as coisas do meu dia a dia? Eu vou fazer conhecidas diante de Deus as minhas petições. Eu vou colocar luz diante de Deus daquilo que eu preciso. Deus, está aqui, ó, eu preciso disso. Ele sabe, mas quando você ora, você reconhece seu problema para Deus. E agora nessa súplica, nessa oração, nessa conversa com Ele, você mostra para Ele: Deus, aqui está, eu reconheço meu problema, estou pedindo que o Senhor atue nesse problema. E aqui diz, né, com ação de graça, que é orar já confiando que Deus vai agir dentro da sua vontade, dentro da vontade de Deus, claro, né? Porque a nossa oração sempre tem que estar direcionada à vontade de Deus. Se a gente ficar ansioso, se você ficar ansioso, você não vai controlar a situação. Se você orar, você também não vai controlar a situação. O que vai acontecer é o que está no verso 7 que nós vamos ler agora. O que acontece quando a gente faz conhecida diante de Deus as nossas petições? Quando a gente mostra para Ele o nosso pedido, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente mostra para Ele o que está nos afligindo, o que acontece? Está no verso 7. Leia comigo aqui. No verso 7 diz assim, depois de dar esse conselho, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que verso poderoso. Só esse verso 7 dá um sermão inteiro. Olha isso. Quando nós oramos, quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas orações, nossas petições com relacionamento com a palavra, e quando a gente faz isso em oração a Deus, nós recebemos essa paz que a palavra diz. Nós recebemos paz. E não é qualquer paz, é uma paz que excede até a nossa compreensão. E essa paz, ela habita o nosso coração e ela habita a nossa mente. Gente, que descrição incrível! Que descrição incrível! A resposta às orações nem sempre será enviada a nós por meio da resolução do problema. Orei, confiei, Deus respondeu. Até porque neste meio tempo aqui, né, neste caminho, tem muitas coisas. Será que é o momento certo? Será que essa bênção que você quer, você está preparado para ela? Será que está na hora de você receber? Será que esse é o tempo de Deus? E só Ele sabe. O que cabe a nós é confiarmos que Ele sabe o melhor para nós. Mas, embora a resolução, a resposta às nossas orações, né, não seja diretamente a resolução do problema, ela sempre será, a resposta sempre virá na forma de paz, essa paz que vem de Deus e excede o entendimento, essa paz que habita o coração e habita o nosso pensamento. Meus amigos, que coisa incrível é isso! Isso é liberdade da ansiedade. O problema está ali? Tá, continua. Mas eu oro, entrego a Deus em confiança, né? Em súplica, e crendo que Ele vai me atender, que Ele está me ouvindo, né? Já com ação de graça, já agradecendo a Ele por isso. Quando eu faço isso, eu recebo essa paz que excede o entendimento. Mas tem uma outra razão pela qual a gente ora. Nós oramos para conhecer a vontade de Deus. As orações, todas as orações são ouvidas por Deus. A gente não tem nenhum relato aqui de quando alguém se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, em obediência a Deus, que essa oração não é ouvida. Nem sempre ela é respondida da maneira como a gente quer.
A gente tem a mania, né, de achar que Deus só ouve a nossa oração quando Ele nos dá o que a gente pede. E não é assim que funciona. Ele sempre ouve, mas nem sempre Ele concede aquilo que a gente está querendo, né? Lá em 1 João 5 diz que esta é a confiança que nós temos com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, você pode me perguntar, né, como saber se o que eu estou pedindo é da vontade de Deus? E aqui está provavelmente um dos maiores desafios da nossa vida cristã, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Você não vai abrir a Bíblia e encontrar lá, devo aceitar este emprego? E a Bíblia se diz sim. A gente não tem resposta direta e objetiva para absolutamente tudo na nossa vida. Devo ir para essa viagem, sim ou não, Deus? É da sua vontade fazer essa viagem, sim ou não? A gente não vai encontrar aqui, faça esta viagem, isso não vai acontecer. Mas em relacionamento com Deus, na oração e confiando na palavra, estudando a palavra para entendermos os princípios que estão aqui, sim, nós encontramos resposta para tudo. Para tudo que a gente precisa. Como que a gente conhece a vontade de Deus? Quero dar algumas pequenas dicas para você. Primeiro, a Bíblia tem uma posição que vai contra aquilo que você está pedindo? Porque se a Bíblia tiver algo que vá diretamente contra o que você está pedindo, nem adianta seguir, né? Porque se a Bíblia fala, isso aqui não é bom para você, isso aqui não faz parte da vontade de Deus para os seus filhos, e você pede alguma coisa aqui, não faz sentido, porque já está revelado que não vai dar certo, né? Mas, ok, eu estou pedindo algo que é da vontade de Deus, que a palavra não fala nada contra, né? Que a palavra não diz nada diretamente contra. O que eu faço agora? Para sintonizar a sua vontade com a vontade de Deus, é necessário relacionamento e sabedoria. E é a parte da sabedoria, né? Essa parte não é tão difícil, porque Tiago 1,5 fala que se a gente pedir, se algum de nós precisa de sabedoria, a gente pode pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente. Esse é o termo utilizado em Tiago. Ele dá sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Está precisando de sabedoria para saber o que pedir a Deus? Está precisando de sabedoria para gerenciar sua vida, seus relacionamentos, a educação dos seus filhos? Está precisando de sabedoria? A Bíblia diz, precisa? Peça, porque eu te dou. Eu te dou liberalmente, eu te dou com prazer a sabedoria que você precisa. E tem um último ponto que eu quero trabalhar com vocês, que está aqui, voltando agora a Marcos, né? Que está em Marcos 14:37, que é uma outra lição que nós aprendemos aqui com o nosso Senhor. Leia comigo aqui, Marcos, capítulo 14, nós vamos ler o verso 37. Diz assim, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Meus amigos, eu queria que você prestasse atenção, parasse para pensar, na verdade, na situação de Jesus neste momento aqui. Jesus deixou seus discípulos no local e ele já seguiu para este outro local com os seus discípulos mais íntimos. Se você ler todos os evangelhos, né, para ter uma ideia mais completa, e se você estudar as palavras que estão aqui, quando fala que Jesus saiu um pouquinho de perto deles, a palavra usada ali, ela quer dizer uma distância como de 1 metro e pouco. Então, os discípulos ficaram aqui, Jesus sobe, se distancia dele com os seus 3 mais íntimos, com os 3 ali, poxa, esses aqui, neste momento, eu vou poder contar com eles. E deles, ele se afasta um pouquinho só. Provavelmente, os 3 discípulos, onde ficaram, podiam ouvir Jesus orando. E ouvir Jesus gemendo ali naquele momento. Muito provavelmente. E qual não seria a surpresa de Jesus quando ele vira para trás, como daqui até o púlpito, né? E olha, os seus discípulos estão dormindo e ele fala, vocês não puderam vigiar nem uma hora? Mas, nem uma hora. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou, mas nem uma horinha? Imagine a decepção de Jesus, né? Os discípulos não tinham dimensão do que estava para acontecer. Não tinham a total dimensão do que estava para acontecer e do que aquilo representaria.
Mas no verso 37, nós lemos o seguinte: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, né? Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós oramos para que a gente não caia em tentação. O texto não diz, orai para que as tentações não cheguem. Não, porque elas vão chegar. Mas nós oramos para que a gente não caia em tentação. Se Pedro tivesse orado, e aqui o destaque é para ele, né? Talvez ele não tivesse negado a Jesus. Talvez não tivesse negado o Mestre. Meus amigos, eu quero ler o verso principal com vocês agora, que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 36. E dizia, enquanto orava, né? Abba, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que Jesus já disse, na minha opinião. Porque ele orou em submissão ao Pai. Nós devemos orar em submissão. Orar em submissão faz completa diferença. Aqui nós vemos duas partes importantes dessa oração. Ele fala, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Aqui fica representado o desejo humano, por conta do sofrimento causado naquela situação. Deus pode tudo, então se Ele pode tudo, Ele pode passar de mim essa situação. Então, por favor, Deus, passe de mim esse cálice, não deixe que eu tenha que beber esse cálice da sua ira, do seu julgamento. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Gente, isso é incrível. Isso é incrível, porque independente do que eu quero, independente do que eu quero, do que eu sinto, do que eu busco, eu reconheço que a vontade de Deus ela é melhor para mim. Que coisa linda, que exemplo de Jesus. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, mesmo que eu não concorde, ou mesmo que, a princípio, essa vontade de Deus possa me causar mais perguntas do que respostas. Mesmo assim, eu confio na vontade de Deus. Deus não respondeu à oração de Jesus conforme ele queria, porque Jesus morre. Ele tem que tomar este cálice da ira de Deus contra o pecado. Imagine quão forte seria esta bebida, né? Seguindo aqui a ilustração. O cálice da ira de Deus contra os pecados da humanidade. Jesus não estava tomando o cálice por conta de um pecado, ou de dois pecados. Ele estava para pagar o preço do pecado. Deus não responde à oração de Jesus. E é por isso que eu e você temos esperança. Meus amigos, confie na vontade de Deus. Confie que Ele tem o melhor para você. Ore, tenha relacionamento com Ele. Não deixe que o medo te paralise. Ore para se relacionar com Ele, ore para ter paz, ore para fazer a vontade de Deus, ore em submissão, mas lembre-se que a vontade dEle sempre é melhor para nós. Estou falando para alguém que deseja tomar essa decisão hoje, de entregar a sua vida a Deus e dizer, Deus, eu coloco a minha vida nas suas mãos e eu quero que o Senhor faça a sua vontade, independente do que isso signifique. Eu confio. Estou falando para alguém que está nessa situação? Se sim, ore comigo. Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Faça da nossa vida a Sua vontade e nos ajude a confiar na Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.